Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo ao seu canal, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais um vídeo aqui. E hoje eu vou falar sobre o que aprendemos com a história de Joás. Joás, ele foi um rei, né, de Judá muito tempo atrás no Antigo Testamento. Lá em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 27, fala da história dele. E eu quero que você tenha em mente também um nome chamado Joiada. Tem esses dois nomes em mente e esse vídeo está muito legal e vai falar muito com você. Então, ó, para você mostrar que você passou por esse vídeo, para você mostrar que você assistiu esse vídeo, ó, deixe seu like para você me ajudar, porque o seu like me ajuda a postar cada vez mais vídeos aqui e ter mais ideias e cada vez mais abençoar você com a palavra, com o evangelho. Então deixa seu like aí, tamo junto e bora lá para mais um vídeo. Bem, você me pergunta, quem é Joás? Joás, ele foi o rei de Judá, muito tempo atrás, né? Igual eu falei lá em 2 Crônicas, no Antigo Testamento. Ele começou com ele teve uma infância meio conturbada, né? Ele tentou ser morto pela sua avó, mas a sua tia foi e salvou ele, né? Logo depois, quando ele tinha 7 anos de idade, né, a tia dele escondeu ele e ele foi criado dentro do templo de Deus. Porque naquela época, antes de Jesus, as pessoas adoravam Deus no templo, né? E ele foi escondido lá e com 7 anos de idade ele se tornou rei por um homem chamado Joiada. Joiada foi lá e ungiu. Lembra que eu falei para você não esquecer esse nome, Joiada? E ele foi ungido rei e ele começou bem, sabe? Ele começou a reformar o templo daquela época, porque o templo estava desgastado, ele começou a reformar, começou bem. Mas só que depois, quando Joiada morreu, o homem que estava do lado dele, um homem que tentava impulsionar ele para seguir a Deus, para fazer as coisas de Deus, quando Joiada morreu, ele se desviou. E Deus abençoou ele, Deus salvou ele, só que ele se desviou. Ele começou a adorar outros deuses, ele começou a adorar os postes que tinham naquela época, ele começou a fazer um monte de coisa errada. E ele deixou o Senhor. E nós vamos pegar 4 pontos aqui que nós aprendemos com a história de Joás. Esse homem aqui, ó, nossa, olha a cara desse cara aqui. A cara dele já denuncia ele, né? Você vê a cara dele. Então vamos lá. O primeiro ponto que nós aprendemos com ele é o seguinte: Joás foi salvo e abençoado pelo Senhor, mas logo se esqueceu do Senhor. É o primeiro ponto. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 10, versículo 12, diz o seguinte: guarda-te e que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui tá falando com o pessoal, com os israelitas que saíram do Egito, para eles não se esquecerem do Senhor. E foi isso que Joás fez. Joás se esqueceu do Senhor. Joiada morreu, o cara que ungiu ele como rei, e ele se esqueceu. Esqueceu que o Senhor salvou ele, esqueceu que o Senhor tinha abençoado ele. E muitas vezes nós esquecemos do que Deus fez na nossa vida. Muitas vezes, há muito tempo atrás, Deus nos deu milagre, há muito tempo atrás, Deus nos salvou, Deus nos encontrou e nós esquecemos. Nós não podemos esquecer do que o Senhor fez na nossa vida. Muitas vezes deixamos de lado. Muitas vezes reclamamos, mas esquecemos do que o Senhor fez conosco há muito tempo atrás. Aquela doença que foi curada, aquele presente que você pediu e Ele te deu, porque você insistiu, você pediu muito e Ele te deu. E às vezes nós esquecemos. Nós esquecemos que todos os dias acordamos com saúde. E é Deus que nos concede essa saúde. Deus que nos concede a vida. E todos os dias nós acordamos sem agradecer e esquecemos. Então que nós não possamos esquecer. Assim como Joás se esqueceu. Um rei que foi abençoado, mas depois pendeu para o lado errado. Então que nós possamos aprender a lembrar de todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Bem, a segunda coisa que nós aprendemos com a história dele é o seguinte: ele depende de Joiada para ter seu relacionamento com Deus. Ele dependia de uma pessoa para ter o seu relacionamento com Deus. A partir do momento que Joiada morreu, Joás se esqueceu do Senhor. Porque lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz o seguinte: clame a mim e eu responderei, e darei a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aqui Deus está falando: clame a mim, busque a mim. E é isso que nós temos que fazer, é clamar e buscar o Senhor. Joás com certeza não fazia isso. Joás, ele dependia de Joiada. Joás, eu acredito que ele não orava. Porque se ele tivesse um relacionamento íntimo com o Senhor, ele não teria pendido para o lado mal. Ele não teria começado a adorar outros deuses. Ele não teria começado a fazer as coisas ruins que ele fez por causa que ele não tinha intimidade. Então nós temos que ter intimidade. Não dependa de pessoas. Pessoas são importantes, sim, lógico. Você tem alguém do seu lado para te ajudar, te apoiar a seguir a Jesus.
Mas você tem que buscar você ter relacionamento com o Senhor, íntimo com o Senhor. Não é através de uma pessoa que você vai ter um relacionamento íntimo. Não, você vai chamar a pessoa e a pessoa vai falar com Deus por você. Não, você vai falar com o Senhor. Você vai se achegar no Senhor. Que nós possamos aprender a se achegar no Senhor e a ter intimidade com Ele. Não ser como Joás, dependia de Joiada. Quando Joiada morreu, o cara desviou. O cara foi pro caminho errado, porque ele dependia de uma pessoa para seguir a Deus. O terceiro e penúltimo ponto que a gente aprende com essa história é o seguinte: dê ouvidos a quem não devia dar. Joás, ele foi influenciado pelas pessoas. Quando Joiada morreu, as pessoas chegaram em Joás e começaram a falar no ouvido de Joás: olha, vamos prender para outro lado, vamos servir outros deuses, assim não tá rolando nada não. E ele foi pelo ouvido do povo. E olha, lá em Salmos capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Uma coisa que nós temos que aprender aqui é não dar ouvidos às pessoas que tentam nos influenciar para o caminho errado. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos dar ouvido a essas pessoas. Pessoas que querem levar nós para o caminho errado, pessoas que querem levar você para o caminho errado, você deve manter distância. Você deve ser luz para essas pessoas. Melhor dizendo, seja luz para ela. Seja luz para essa pessoa. A pessoa está querendo levar você para o caminho errado, está querendo levar você para os caminhos longe do Senhor. Leve essa pessoa. Seja luz para essa pessoa. Você não deve dar ouvidos ao que ela te chama para fazer. Igual Joás fez. Joás deu ouvido às pessoas e ele acabou se pervertendo. Que nós não possamos. O que acontece hoje é as amizades. As amizades influenciam muito. Muitas pessoas se dão mal por causa das amizades. Então cuidado com quem você escuta, com quem você anda. As pessoas elas não se preocupam. Elas querem levar você para o mau caminho. Elas querem levar você e estão nem aí. Se você estiver lá no mau caminho lá, estiver se acabando lá, ela tá nem aí. Pra levar, ela né, pega você e tal, mas quando você tá lá, embaixo lá, as pessoas estão nem aí. Então nós possamos aprender a escutar certo, as pessoas certas e não dar ouvido ao que as pessoas más, as pessoas ruins querem levar a gente pro caminho ruim. Não dê ouvido a essas pessoas. Quarto e último ponto é: não se desvie dos caminhos certos do Senhor. Lá em Salmo 119, versículo 16, diz o seguinte: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Nós não podemos nos desviar dos mandamentos do Senhor. Joás se desviou. Joás se desviou dos caminhos de Deus e ele se perverteu. Que nós não podemos possamos seguir o caminho dele. Nós possamos continuar firmes. Joás estava lá, quando Joiada estava vivo, Joás estava lá trabalhando, estava lá arrumando templo, estava tudo tranquilo. Joiada morreu, Joás se desviou. Nós não podemos nos desviar, temos que permanecer firmes, prosseguir para o alvo. O apóstolo Paulo fala o seguinte, e eu vou prosseguir para o alvo, completando a carreira, que nós possamos prosseguir, não possamos deixar as coisas à nossa volta nos atrapalhar, que possamos ter ânimo de seguir o Senhor, ânimo de prosseguir. Então é isso que eu deixo aqui para nós hoje. Que com essa história de Joás possamos aprender a não dar ouvidos às pessoas ímpias, às pessoas más que querem levar nós para o mau caminho, que nós possamos não se desviar do Senhor, que nós possamos não depender de pessoas para segui-lo, que nós possamos sempre estar dentro dos caminhos do Senhor. Joás, a história dele é um exemplo disso e ele se deu mal. E eu estou ensinando aqui você para que eu e você não possamos nos dar mal também, tá? Então é isso que eu deixo aqui para você. Se você gostou desse vídeo, peço mais uma vez seu like e eu torço para que esse vídeo tenha falado muito com você. Tamo junto, pessoal, e até o próximo vídeo.